A paz do Senhor Jesus Cristo possa estar enchendo o seu coração nesta hora. E que a sua casa e a sua família estejam debaixo da proteção das mãos poderosas do Eterno. Amados, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Uma palavra que veio da parte de Deus para o meu coração. E eu senti de nessa hora transmiti-la para você. Para você que vai ver ao vivo, para você que vai ver em alguma hora, para você, uma palavra de Deus do Todo-Poderoso para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. No momento em que o mundo passa por uma crise, o mundo passa por um momento de desespero, mas desespero não nós que acreditamos na palavra de Deus, nós temos consciência sim dos riscos, consciência sim, e a palavra também nos exorta a não tentarmos ao nosso Deus, ainda que a profecia fala do que iria acontecer, todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, mostram o que ia acontecer e o que vai ainda acontecer no fim dos tempos. Então, tudo está acontecendo conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Para nós, cristãos, isso não é surpresa. A surpresa é que alguns cristãos ainda estão temerosos, com medo do que possa acontecer, do que vai acontecer. Mas nós que cremos na palavra de Deus, que agimos como Jesus fala, sermos simples como a pomba, mas prudente como a serpente, nós vamos sim guardar a nossa quarentena, nós vamos sim estar na nossa casa, nós vamos sim sair da nossa casa o mínimo possível, somente o necessário, nós vamos sair, mas sem medo, sem pavor, sem histeria, como estamos vendo, as pessoas esvaziando os mercados, as pessoas gastando, consumindo tudo o que pode e o que não pode, Enquanto muitos compram e esvaziam mercados, muitos não podem comprar, porque não que não tenham o dinheiro, mas porque alguns compraram tudo, agindo de uma forma egoística, egocêntrica, não pensando no próximo. Mas eu quero só repartir com vocês uma palavra. Você que está assistindo, compartilhe, Compartilhe com alguém para que essa pessoa veja também e também receba uma bênção da parte de Deus. Divulgue, Divulgue também o nosso canal, no YouTube, A Hora do Desafio. É um canal onde nós postamos as nossas mensagens, E temos o intuito de levar a palavra de Deus, para todas aquelas pessoas que possam assistir e compartilhar. Se você ainda não é nosso seguidor, entre lá no Google, no YouTube, e seja um seguidor do nosso canal. Amém, queridos? Então eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9 e o verso 20. Diz assim: E, quanto às jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Saul e o seu moço estavam já há algum tempo rodeando a terra de Israel à procura das jumentas do seu pai que haviam se perdido. E a palavra de Deus vai mostrar que eles passam por muitas terras, eles sobem a montanha de Efraim, eles passam pela terra da Salícia, depois eles passam pela terra de Saalim, passam pela terra de Benjamim, e eles não acham a jumenta. Por fim eles vão até a terra de Zuf, onde se encontram com Samuel, quando vão consultar Samuel a respeito daquelas jumentas que haviam desaparecido. Mas antes que eles chegassem a Samuel, Samuel vai ao encontro deles. E é interessante, esse texto, porque eles estavam procurando já há muito tempo aquelas jumentas que haviam se perdido.
A Bíblia não fala quantas jumentas eram, né? Mas eu quero falar aqui sobre 3 jumentas que talvez você possa ter perdido. Talvez você possa, né, estar preocupado com algumas coisas e que não está entendendo, mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Assim como Samuel saiu ao encontro de Saul e disse para ele, olha, não culpe o vosso coração, porque as jumentas já foram encontradas. Assim Deus manda eu te falar nessa noite, não ocupe o vosso coração, porque aquilo que você perdeu, aquilo que você precisa, Deus manda te dizer que Ele vai te restituir, que Ele vai trazer para você de volta a alegria do seu coração. Talvez, né, eu não sei qual é a causa que te colocou triste, derrotado, qual é a causa que te faz ficar pesaroso, né, entristecido, mas eu tenho certeza que Deus conhece a sua causa, né? E então eu quero compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. E é interessante que Deus vai trazer de volta para você não uma bênção somente, mas todas as bênçãos que você achou que já perdeu há muito tempo, que você nem pensa mais em tê-las de volta para a sua vida, né? Porque eram muitas jumentas, e eu quero falar somente sobre 3 aqui, né? Talvez a jumenta que você tenha perdido e anda procurando sem encontrar, talvez você perdeu a alegria. Você já não se alegra mais com nada, nada consegue alegrar o seu coração. E eu quero ler um texto da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, e o versículo 8 e 9. Né? Eu quero ler aqui, olha. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Se prepara, amada, se prepara, amado. Você que já não sente mais alegria no seu coração. A palavra de Deus aqui é clara para você. Se alegre, porque você vai chamar os seus amigos, você vai chamar os seus companheiros para se alegrarem com você. Porque a palavra de Deus aqui é clara, quando essa mulher achou aquela dracma, aquele dinheiro que ela havia perdido, e havia perdido dentro da sua própria casa. Olha que interessante. Aquela mulher perdeu uma dracma, um dinheiro, dentro da sua própria casa. Talvez você perdeu dentro do seu coração e nem percebe que perdeu a alegria, que se encontra triste, que se encontra, né, cabisbaixo com uma situação. Talvez você não entenda de onde vem essa tristeza, essa angústia do seu coração, né, essa falta de alegria. Mas essa é o que Deus está me mandando te falar. Ele vai tornar a te dar a alegria. Você vai achar dentro de você a alegria, o renovo, aquilo tudo que Deus tem para a sua vida, né? Então, se você perdeu a alegria, né? Entenda o que aconteceu com essa mulher. Uma mulher que necessitava daquele dinheiro, mas que perde uma parte daquele dinheiro. E ela varre a casa com diligência, ela procura talvez dentro do guarda-roupa, do armário, na cozinha, debaixo da cama, e por fim ela consegue encontrar, e o coração dela se enche de júbilo. Deus vai encher o seu coração de júbilo novamente. Deus vai encher o seu coração de alegria novamente. Deus nessa noite ele vai ao seu encontro e diz para você, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede na palavra bendita do Senhor Jesus Cristo. Talvez você tenha perdido a esperança. A sua jumenta seja a esperança que você perdeu, esperança que você não consegue enxergar mais para um tempo melhor.
esperança de não conseguir ver mais um refrigério para sua casa, para sua família, esperança que talvez que você não tenha mais de ter os seus ao redor da sua mesa, se alegrando com você, talvez você perdeu a esperança daquilo, né, que tanto almeja o seu coração. Em Juízes, no capítulo 6, o versículo 11, diz assim, olha: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abizerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Olha que interessante, amados. Nesse texto que eu li, a nação de Israel vivia sendo atacada pelos midianitas. Tudo aquilo que eles plantavam, que eles esperavam colher, eles não colhiam. E quando eles colhiam, os midianitas vinham e roubavam. Talvez os midianitas estejam roubando a sua esperança. Talvez você comece a plantar algo, alegrar o seu coração, começar a enxergar algo lá longe. E aí vem os midianitas e roubam a sua esperança. Da mesma maneira que Gideão, ele malhava o trigo fora do lugar para enganar os midianitas, né? Aonde ele tinha que malhar o azeite, as azeitonas, ele malhava o trigo, né? Completamente fora do lugar. Era uma estratégia de Gideão para que os inimigos não roubassem tudo. A esperança deles estava morrendo. Mas aí Deus se aproxima dele. Deus se aproxima e fala: olha, varão valoroso, o Senhor é contigo, vai nesta tua força, porque livrarás Israel das mãos dos midianitas. Oh, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está mandando dizer para você: não perca a sua esperança. O anjo do Senhor está se aproximando de você para renovar a sua esperança, para abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ter objetivos, projetos, alvos para a sua vida. Aqueles que você já não tem mais esperança de alcançar. A última palavra para a nossa vida vem sempre do Eterno. A última palavra da nossa vida vem daquele que pode todas as coisas, que para ele o impossível não existe. Esse que está nesta noite mandando te dizer, renove a sua esperança, renove as suas forças, porque o Eterno vai entrar com providência naquilo que você já não consegue enxergar mais. 7 anos Gideão passou escondendo o trigo dos midianitas. 7 anos vivendo escondido, sem esperança de ter um tempo melhor na sua vida. Talvez você não esteja 7 anos, né, desesperançado de todas as coisas. Talvez você esteja mais tempo ainda. Mas nessa noite eu me coloco aqui como profeta do Senhor para profetizar na sua vida. A sua esperança vai ser renovada, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 13 diz assim, no versículo 12: a esperança demorada, ela enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Está vindo vida para você, meu querido. Está vindo vida para você, minha querida. Descanse no Senhor, porque o tempo é dele, a situação é dele, e ele está no controle de todas as coisas. Em Atos, no capítulo 12, no versículo 16, diz assim, olha: mas Pedro, perseverando em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Nesse texto, Pedro se encontrava preso. E as pessoas que estavam ali na casa de Maria orando por ele, já tinham perdido a esperança dele ser solto daquela cadeia, porque Tiago havia sido morto, e isso alegrava alguns, né? E aí o Herodes, querendo alegrar mais alguns, já tinha programado para na manhã seguinte matar a Pedro. E eles já haviam perdido a esperança. Mas quando as pessoas que estão perdendo a esperança se lembram que tem um Deus poderoso e começam a orar, as coisas mudam. Deus manda um anjo
e naquela cadeia, liberta, preso, que não estava nem preocupado, porque a palavra de Deus diz que ele se encontrava dormindo. O anjo teve ainda que acordá-lo. Olha, Pedro, acorda aí, ó. Pega a sua capa e me siga aqui. E foi saindo e as cadeias foram se abrindo, e ele chega lá diante da casa de Maria e bate na porta. Sai uma menina, olha para ele e não acredita, porque ele estava preso, né? Demora um pouco de tempo para ele entender que era Pedro, que o Senhor tinha ali renovado a esperança daquelas pessoas que se encontravam ali orando. Pedro foi solto da cadeia. Deus não só vai te abençoar, olha só, querido, mas vai renovar as esperanças, e as pessoas vão se espantar quando as bênçãos do Eterno chegar diante de você. Assim como aquelas pessoas se espantaram com Pedro, as pessoas vão se espantar com o que Deus vai fazer com a sua vida. Simplesmente continue, não perca a esperança. E para finalizar esta mensagem, eu quero falar sobre a terceira jumenta, que talvez você possa ter perdido da sua vida. E essa é uma jumenta especial, é uma jumenta que de maneira nenhuma nós podemos perder, de maneira nenhuma, porque é ela que nos sustenta de pé. Talvez a jumenta que você perdeu seja a graça de Deus. Saul perdeu a graça de Deus. 1 Samuel capítulo 16, o versículo 1 diz assim, olha: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Olha que notícia triste Deus manda para Samuel. Olha que notícia, né? Escura, né? Negra que Deus manda para Samuel, para avisar Saul que ele já tinha perdido a graça de Deus. Saul havia desobedecido uma ordem dada por Deus. Saul havia se antecipado ao profeta Samuel em oferecer sacrifício. E Saul comete uma coisa que ele nunca deveria ter feito, conhecendo Deus, o Todo-Poderoso. Ele foi consultar uma feiticeira, porque Deus não respondia para ele. E aí foi aonde Deus, na sua magnificência, né, de o ter colocado como rei, de o ter perdoado inúmeras vezes, ainda que ele tentava matar a Davi. Mas quando ele quis trocar a glória de Deus, aí então não teve jeito. Deus manda avisar: olha, avisa Saul que eu já tenho colocado um outro rei sobre o meu povo, sobre a minha nação de Israel. As primeiras duas jumentas, amados, Deus, ele nos oferta com gratidão. Ele vem ao nosso encontro e nos doa essas bênçãos de volta para a nossa vida. Mas essa terceira nós temos que ir buscar, amados. Essa terceira nós temos que nos colocar de joelhos. A graça de Deus nós só recuperamos quando nós nos dobramos diante do Eterno. Nós o reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós clamamos pela graça do Senhor e o reconhecemos como o único Deus existente em todos os tempos, em todo o tempo de planeta, de universo, né? Ele é único, autossuficiente. Então há duas maneiras, né, de nós entendermos que Deus providenciou a graça para nós. Deus, lá antes da fundação do mundo, ele já havia providenciado essa graça que nos resgata da maldição do inferno. Em Gênesis, no capítulo 1 do livro de Gênesis, ali Deus manifestou a sua graça e quem seria, né, o mensageiro dessa graça. Diz assim, né, o texto bíblico lá, no primeiro capítulo, no segundo ou terceiro versículo, onde a terra estava sem forma e vazia, e ali está escrito assim, olha: E disse Deus, haja luz. Quando Deus proferiu esta palavra, lá no princípio, ele estava falando, olha, haja a graça de Deus para resgatar o povo da maldição.
haja a graça de Deus para restaurar a comunhão minha com o povo que eu criei e que se afastou por causa do pecado. Acha a graça de Deus, né? A graça só depende de nós querermos. A graça que nos renova, que nos dá força, que nos consola, que nos conforta em todos os momentos da nossa vida. Essa graça nós temos que ir atrás dela. E não com desespero, mas entendendo, né, que só clamarmos ao Senhor. Clama a mim, diz o profeta Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, em Mateus 11, no versículo 28 a 30, diz assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. O salmista, no Salmo 37, no versículo 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você perdeu a graça de Deus? Você se encontra afastado da comunhão íntima que você tinha com Deus? Hoje é o tempo que Deus fala para você, olha, venha até mim, que de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Venha até mim, que eu vou restaurar a sua vida, vou restaurar a minha graça sobre você, e você vai começar a enxergar as coisas com uma nova visão, de uma nova maneira, de um novo entendimento, porque eu sou o Senhor, que tomo pela tua mão direita e te digo, te aquieta. Louvado seja o nome do Senhor. Perdeu a graça, queridos? O dono da graça está aí do seu lado. Você não o vê, mas ele está aí. Ele está assim, ó. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir, abrir a porta, eu vou entrar e cear com você, e você vai cear comigo. E daí então, nunca mais você vai andar sozinha, porque eu serei o teu companheiro fiel. Farei morada no seu coração. O Espírito Santo faz morada no seu coração. Mas essa última jumenta depende da nossa atitude, de abrir a porta, de falar, entra, Senhor. E quando ele entra, as coisas mudam. Eu sou prova viva disso, amados. Sou prova viva, sou testemunho vivo do que Deus faz na vida de uma pessoa. Quase que um alcoólatra tomava uma garrafa de pinga no tempo de uma corrida, e quando acabava aquela corrida já havia acabado a pinga, né? Fumava 2, 3 maços de cigarro por dia, era hipocondríaco, tinha medo de uma dor na unha me levar para o túmulo, era problemático, né? Era medroso. Mas um dia eu estava na minha casa, num domingo de manhã, e a Cidinha, a minha metade mais bonita, foi para a escola dominical. E com certeza ali na escola dominical ela estava intercedendo pela minha vida. Eu estava, como sempre, vendo a corrida. E quando eu estava iniciando a corrida, bateram na porta. E eu pensei que a Cidinha tinha voltado, corri para abrir a porta e não tinha ninguém. Aí, como eu aproveitei que eu estava na cozinha, eu falei assim, eu quero saber do negócio? Vai começar a corrida? Deixa eu pegar aqui a minha 51 e vou tomar um golinho já para começar a abrir o apetite. Peguei aquela garrafa de pinga, queridos, e virei no copo. E quando eu fui levar o copo na minha boca, eu levei um tapa na mão. O copo caiu na pia, quebrou, a pinga caiu e a porta bateu de novo. Aí eu entendi que o Eterno estava falando comigo. Aí eu entendi que o Senhor tinha um propósito na minha vida. E naquela hora eu caí de pranto e confessei naquele dia o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Depois eu fui na igreja, levantei a minha mão quando o pastor fez o apelo
para confirmar, né? Porque a Bíblia diz isso, né? Aquele que crer e confessar será salvo. Eu já havia crido, agora eu precisava confessar. E fiz isso naquele domingo, aonde Deus bateu ali na minha porta e derrubou aquele copo de pinga da minha mão. E daquele dia em diante, querido, eu peguei tudo quanto era bebida alcoólica da minha casa e não dei para ninguém não, porque eu entendi o que não é bom para mim não é bom para o próximo, e joguei tudo no esgoto, uísque, Ballantines, Daniel, tudo uísque importado que eu havia ganhado por causa de um projeto feito, e joguei tudo fora. E a partir daquele dia, a minha história mudou. Deus trocou, né? Eu que era hipocondríaco, Deus trocou ali a doença, o álcool por saúde, né? Por alimento, e a minha casa mudou. E hoje eu posso dizer, né? Como diz o profeta Josué no capítulo 24, que ele diz assim, olha, eu e minha casa servimos ao Senhor. E eu posso repetir essa palavra de Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus possa lhe abençoar com todas as sortes de bênção. Que Deus possa, assim como falou comigo, aqui sozinho na minha casa, numa manhã de domingo, possa falar com você. Que você possa entender que sem a graça de Deus nós não somos nada, não podemos fazer nada. Nós perdemos o controle e Deus, como nos dá o livre-arbítrio, fica de largo nos olhando, né? Até nós tomarmos a nossa atitude. Bênção material Ele nos dá. Bênção, né, espirituais Ele nos revela através do Espírito Santo. Mas a graça de Deus depende da nossa atitude, em reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Se você puder, faça isso ainda nesta noite. Deixe que Deus fale com você. Deixe que Deus ministre no seu coração aquilo que Ele quer. Deixe que o Espírito Santo se revele para você de uma maneira sobrenatural. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o Brasil nesse momento de crise tão terrível. Que Deus abençoe o presidente, né? Nunca vi uma pessoa ser tão escrachada, tão atacada como eu vejo o presidente Bolsonaro nessa nação. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. E se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém, né? Quem sabe alguém vai ver essa mensagem e o Espírito Santo vai tocar em seu coração. E assim como eu, lá sozinho, um domingo de manhã, com um copo de pinga na mão, reconheça o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Que Deus lhe abençoe, que a sua noite seja de paz e de sono restaurador.